Olá pessoal, aqui é o professor Fernando. Como eu tinha prometido para vocês, eu vou gravar aqui uns vídeos curtos de discussão das questões da AS do ano de 2021. Então aqui nesse primeiro vídeo eu vou tentar resolver com vocês as 5 primeiras questões. Vou tentar ser bem objetivo para o vídeo ficar mais curto, né, não ficar cansativo. Então sem demoras, né, vamos começar aqui. Essa foi a primeira questão da prova do ano passado, em relação a unidades de medida. Uma questão muito simples, olha só. As medidas são um indicador de boa ciência. O quanto você conhece de algo depende do quão você pode medir. Como eu disse para vocês, né, sempre tem um texto base e tal, e aí eles formulam a questão em cima disso. Entre as grandezas físicas que servem para descrever quantitativamente os movimentos, ou seja, para expressá-los em termos de medidas, estão a velocidade e a aceleração. As unidades de medida para essas duas grandezas derivadas no sistema internacional são, respectivamente, então ele já especificou para a gente que velocidade e aceleração são duas grandezas derivadas. Beleza. Ele só quer que a gente identifique qual que é a unidade de medida de velocidade no sistema internacional e qual que é a unidade de medida de aceleração no sistema internacional. Velocidade a gente viu que é medida em metro por segundo e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então é só a gente procurar a alternativa que traz para a gente isso daí. Metro por segundo e metro por segundo ao quadrado. Podemos observar que essa alternativa é a alternativa B. Então tá vendo? Uma questão muito simples, só lembrar das unidades de medida e de velocidade e aceleração no sistema internacional. Próxima questão, a questão de deslocamento e distância percorrida. Essa foi a questão número 2 da prova do ano passado. Considere que ao longo de um dia, uma pessoa acorda e sai de sua cama. Vai para o trabalho percorrendo uma distância de 3,5 metros. Então vamos esquematizar aqui. A pessoa saiu da casa dela e percorreu 3,5 km até o trabalho. Então aqui estaria o trabalho. Depois do expediente, vai a uma padaria percorrendo uma distância de 1 km a partir do trabalho. Então vamos supor que ela saiu aqui do trabalho e percorreu aqui 1 km até a padaria. Beleza, tá aqui a nossa padaria. E então volta para casa percorrendo mais 3 km a partir da padaria. Então agora ela vai sair da padaria e voltar para casa. Então aqui vamos só desenhar. Então aqui seriam mais 3 km para voltar para casa. Então ela saiu de casa, foi para o trabalho, do trabalho para a padaria, da padaria para casa. Beleza. Ao chegar a casa, muito cansada, vai direto para a cama. Ao longo do dia descrito, o deslocamento vetorial e a distância percorrida, respectivamente, são. Lembrando que deslocamento vetorial é o nosso ΔS, é o S menos S0. Nesse caso aqui, a gente vê que a posição inicial e a posição final são as mesmas. Então, o S e o S0 são iguais, ou seja, o deslocamento vetorial é zero. Né? O ponto inicial e o ponto final coincidem. Então, a gente já pode eliminar a letra B, a gente já pode eliminar a letra C e a gente já pode eliminar a letra E, porque ele quer respectivamente. Então, o primeiro é o deslocamento. Já a distância percorrida, como nós falamos, a gente vai somar todos os deslocamentos efetuados por essa pessoa. Então, aqui vai ser 3,5 quando ela saiu de casa e foi para o trabalho, mais 1 quando ela saiu do trabalho e foi para a padaria, e mais 3 quando ela saiu da padaria e foi para casa. Somando isso daqui, isso dá 7,5 km, a distância total que ela percorreu, gabarito, alternativa A. Então, também uma questão muito simples, desde que a gente lembre ali a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Próxima questão, voltei aqui. Próxima questão, questão número 3, uma questão teórica. O texto, que é um trecho de uma notícia, trata de uma maneira relativamente nova de se fiscalizar a velocidade de circulação de veículos em vias públicas. Funciona assim. Em um trecho de via expressa ou rodovia, um radar faz a leitura das placas de todos os veículos que passam por aquele ponto. Alguns quilômetros adiante, outro radar faz a mesma checagem. Então,
um computador efetua o cálculo de quanto tempo o automóvel demorou para percorrer aquele trecho em questão. Nesse caso aqui, pessoal, ele está falando do funcionamento do radar. Né? Tem um ponto onde faz a leitura ali da posição, o instante de tempo que ele passou por aquele ponto, uma certa distância à frente tem um outro ponto onde vai fazer a leitura de novo do tempo gasto. Então ele está falando do funcionamento do radar. E a gente sabe que os radares que estão instalados aí nas nossas estradas, eles medem velocidade. Essa é a função do radar, medir velocidade. Né? Considere uma pista em que todos os veículos se movem necessariamente no mesmo sentido. De acordo com a metodologia de medição descrita pelo texto, se for conhecida a distância entre os dois radares, é possível conhecer, letra A, a aceleração média? Não, como a gente falou, o radar mede velocidade. B, a velocidade média do veículo entre os instantes em que foi fotografado? Sim, é isso aqui que o radar vai identificar, velocidade média. C, se o veículo manteve velocidade constante? Não, o radar não consegue verificar isso. Ele consegue medir a velocidade média, né? O ΔS dividido por ΔT, mas se a velocidade foi constante ou não, não dá para saber. D, se o veículo ganhou velocidade entre os instantes, também não dá para saber isso, ele consegue calcular a velocidade média. E E se o veículo perdeu velocidade, a mesma coisa. Então, o radar, ele mede velocidade, gabarito B. Questão número 4, de algarismos significativos. Inclusive, a gente fez uma questão idêntica a essa naqueles exercícios de revisão que eu fiz com vocês. Olha. Em réguas escolares, a menor medida precisa que se pode fazer é a de 1 milímetro. Para medidas de comprimento precisas, menores que essa, existem outros aparelhos, como o paquímetro e o micrômetro. Então, aquele texto básico que eu já falei com vocês. Considere um micrômetro cuja menor medida precisa é de 1/100º de milímetro. Cuja menor medida precisa é de 1/100º do milímetro. E que tenha seu fundo de escala, ou seja, a maior medida que ele pode realizar, de 8 milímetros. Entre as alternativas, aquela que contém uma medida possível de obter com esse micrômetro, com todos os seus algarismos significativos, é. Então, o que ele diz para a gente? Que esse micrômetro, a menor medida precisa dele está na casa dos centésimos do milímetro. Então, se a gente tem aqui, sei lá, aqui estaria a casa do milímetro, né? Eu tenho como menor medida precisa possível desse aparelho, aqui o 1/10 de milímetro, o 100º de milímetro. Então, até aqui, sei lá, vamos por 2, 3. Até aqui a gente tem certeza, até na casa dos centésimos do milímetro. Só que, como a gente viu, os algarismos significativos, eles são compostos por todos os corretos, né? E mais o primeiro duvidoso. Então, eu preciso ter aqui o meu algarismo duvidoso para eu expressar isso daqui da forma correta, de acordo com os meus algarismos significativos. Então, eu preciso de mais um algarismo aqui, por exemplo, 0. Então, a medida que eu vou conseguir realizar com esse micrômetro, ela precisa ter 3 casas depois da vírgula. Porque as duas primeiras são precisas, que vai ter no centésimo do milímetro, e a terceira é a duvidosa. Além disso, aqui, olha, na casa do milímetro, ele falou que a maior medida possível de ser realizada com ele é 8. Então, esse número que vem à esquerda da vírgula, ele não pode ser maior que 8. Se ele for maior que 8, o instrumento não consegue medir. Então, a gente já pode eliminar aqui a letra E. Então, nós vamos ter que procurar ali aquela medida que tenha aqui na casa do milímetro um valor maior que um valor que seja no máximo 8 e que tenha 3 casas depois da vírgula, porque a gente precisa dessas 3 casas. Na letra A, a gente só tem 2, então aqui eu posso eliminar a letra A. Na letra B, eu só tenho uma, já posso eliminar a letra B. Na letra C, eu tenho aquilo que eu preciso, olha, eu tenho aqui antes da vírgula um valor menor que 8 e 3 casas depois da vírgula, então esse é o nosso gabarito. O 3 e o 5 são os precisos, o 6, o último 6 ali é o duvidoso, né, que seria a casa ali do algarismo duvidoso que a gente falou aqui. E a letra D também não pode ser porque ela tem 4 casas depois da vírgula. Esse aparelho não consegue medir ou não consegue fazer essa medida. Tá? Então, é só trabalhar com aquilo que o enunciado propôs ali para a gente. Tá? E a última que eu separei para esse primeiro vídeo, que é uma questão número 5, fala de ordem de grandeza. Também fizemos uma questão idêntica a essa, olha só. Atualmente, a Voyager 1 está a cerca de 152 unidades astronômicas de distância da Terra.
Sabendo que uma unidade astronômica corresponde a cerca de 150 milhões de quilômetros, a ordem de grandeza da distância atual entre a Voyager 1 e a Terra, considerada em metros, tem uma pegadinha aqui no final, Então, primeiro, ele falou que a distância é 152 unidades astronômicas, mas que uma unidade astronômica corresponde a 150 milhões de quilômetros. Só que como a gente quer a nossa resposta em metros, já vamos transformar isso aqui para metro de uma vez. Então basta multiplicar esse negócio por 1000. Vai ficar 150 bilhões de metros. Bom, como a Voyager está a 152 unidades astronômicas e cada unidade astronômica vale isso daqui, para a gente calcular a distância dela até a Terra, basta multiplicar esses valores aí. Vamos escrever isso em notação científica, né? Isso daqui é 1,52 vezes 10 ao quadrado, desloca minha vírgula para a esquerda, e isso daqui é 1,5 vezes 10 elevado a 3, 6, 9, 11 metros. Multiplicando um pelo outro, aqui 1,52 vezes 10 ao quadrado, vezes 1,5 vezes 10 a 11. Resolvendo isso daí, deixa eu fazer a continha aqui na calculadora rapidinho, nós vamos encontrar o seguinte, 1,52 vezes 1,5, isso dá 2,28, e com as potências de 10, nós vamos conservar a base e somar os nossos expoentes. 2 mais 11 é 13. Isso daqui já sai em metros. Nós vimos que a ordem de grandeza é a potência de 10 associada ao número. Então, aqui, né, a potência de 10 está aqui. E aí a gente viu que a gente tem que tomar cuidado com aquele valor, né, que é o 3,16, que é aproximadamente lá a raiz de 10. Como no caso aqui o 2,28 é menor que 3,16, a nossa ordem de grandeza é a própria potência de 10. Se esse número fosse maior que 3,16, a gente somaria uma unidade lá no expoente da potência. Tá? Então aqui a ordem de grandeza é 10 elevado a 13, alternativa letra E. Tá? Então, é uma questãozinha de ordem de grandeza, as 5 primeiras da prova do ano passado. Eu vou continuar resolvendo aqui, mas como eu disse, eu vou fazer aos poucos para o vídeo não ficar extenso, não ficar cansativo. Espero que ajude. Até o próximo. Um abraço a todos.